E você já se pegou em alguns momentos do dia, simplesmente rolando a timeline do TikTok ou Instagram sem ao menos perceber? É bem provável que sim. E isso pode acontecer em vários lugares e situações, como por exemplo, entre um exercício e outro na academia, em um almoço em família, no trabalho, na faculdade e por aí vai. Mas não para por aí. Já percebeu também como nos irritamos facilmente quando temos qualquer sinal de fome, por menor que seja? Ou então, como temos cada vez mais dificuldade em aproveitar momentos simples que deveriam ser agradáveis? Pois é, isso não é só impressão sua, é algo que realmente está acontecendo cada vez mais. Além disso, há outras coisas importantes que também estão acontecendo com as pessoas. Olá, sejam bem-vindos. E esse é o Maestria Visionária. A nossa capacidade em nos manter concentrados está diminuindo. Temos cada vez menos paciência para realizar tarefas que exigem esforço mental. Nosso paladar está cada vez mais exigente e temos até menos interesse em manter uma conversa olho no olho com as pessoas. Afinal, estamos mais interessados na tela do celular do que em qualquer outra coisa. E por essa razão, usaremos ele como base daqui para frente. Edward Thorndike organizou um experimento bastante curioso com gatos dentro de uma estrutura que ele chamou de caixa-problema. Funcionou da seguinte forma. Primeiro, ele deixou um petisco do lado de fora da caixa para instigar a curiosidade dos gatos. Com isso, os gatos começaram a ficar agitados e a buscar formas de conseguir escapar. Após várias tentativas, os gatos encontraram uma alavanca, que quando pressionada, abria a porta instantaneamente. Então, por tentativa e erro, os gatos pressionavam a alavanca, a porta se abria e logo em seguida comiam o petisco. E conforme o experimento era repetido, os gatos conseguiam fazer todo esse processo cada vez mais rápido, até chegar num ponto de se tornar um hábito. Inspirado por esse experimento, o psicólogo Bruce Frederick Skinner decidiu realizar seus próprios experimentos. Experimentos esses que o ajudaram a fazer descobertas importantíssimas. Em seu primeiro experimento, um rato foi colocado em uma caixa que continha uma alavanca. E sempre que o rato pressionava a alavanca, mesmo que aleatoriamente, ele aprendia cada vez mais que esse comportamento resultava em uma recompensa, que no caso era a comida, o que ficou conhecido como reforço positivo. Em um segundo experimento, Skinner desenvolveu uma caixa especial, que era dividida em duas partes por uma pequena barreira que um rato poderia facilmente saltar. Além disso, ele aplicou um leve choque elétrico em uma das metades da caixa para causar desconforto no rato. Porém, rapidamente, o rato aprendeu que poderia escapar daquele desconforto saltando a barreira para o outro lado da caixa, onde não havia choque. Com isso, o comportamento de saltar a barreira foi reforçado pelo fato de ter evitado o estímulo desagradável, que no caso era o choque. Este experimento exemplificou o conceito de reforço negativo, mostrando que quando um comportamento evita algo de ruim acontecer, ele tende a ser repetido no futuro. Em outro experimento, Skinner colocou um rato em uma nova caixa, e mesmo não estando com fome, o rato acabou pressionando a alavanca da caixa, provavelmente por curiosidade ou por ter associado a alavanca à obtenção de comida de experimentos passados. No entanto, diferente dos outros experimentos, o rato não recebia comida a cada vez que pressionava a alavanca. Na realidade, ele recebia comida de forma aleatória, fazendo com que o rato nunca soubesse quando exatamente a comida viria. Com isso, o rato passou a ficar viciado em pressionar a alavanca, pois cada vez que fazia isso, ele recebia uma descarga de dopamina, que gerava a expectativa de que naquela vez a comida viria. Isso parece familiar, não é mesmo? Veja, por exemplo, as máquinas caça-níqueis e as redes sociais. Todas elas nos trazem recompensas imprevisíveis e aleatórias, pois assim como puxar a alavanca de uma máquina caça-níquel pode nos causar uma descarga de dopamina que aumenta nossa sede pela recompensa, rolar a timeline de uma rede social nos traz a mesma sensação, pois não sabemos exatamente o que virá em seguida, e isso é algo muito viciante. As empresas por trás das redes sociais sabem muito bem como isso funciona, pois eles investem muito dinheiro para descobrir formas de fazer as redes se tornarem irresistíveis para o nosso cérebro primitivo. Então, enquanto um rato pode ficar viciado em apertar uma alavanca para receber comida de forma aleatória, nós também podemos ficar viciados em rolar uma tela de baixo para cima para saber o que vem em seguida. Bom, pode ser que você já esteja viciado no seu celular por causa disso. Ao se abster de atividades altamente estimulantes, seus níveis de dopamina começarão a voltar ao normal, e assim, consequentemente, você voltará a sentir prazer nas coisas simples da
da vida. Isso é um aspecto importante a se dizer porque muitas pessoas estão com seu sistema dopaminérgico tão exigente que elas não se contentam mais com coisas que causam descargas de dopamina a níveis normais. Na realidade, até mesmo os estímulos mais pesados podem se tornar leves e até sem graça com o passar do tempo. Veja, por exemplo, um usuário de droga. No início, com apenas um pouco da substância, ele já sentia altos níveis de prazer e euforia. Mas com o tempo, essa mesma quantidade não traz mais tantos efeitos, fazendo com que ele tenha que recorrer a quantidades cada vez maiores da substância para manter aquele mesmo nível de prazer do começo. Portanto, a estratégia do jejum de dopamina se baseia em fazer esse burro passar fome o suficiente para se sentir motivado a perseguir a cenoura. Da mesma forma, essa estratégia te ajudará a voltar a sentir motivação e prazer no simples ato de apreciar uma fruta, um pôr do sol, uma leitura ou qualquer outra coisa natural que não seja tão apelativa, pois a descarga de dopamina causada por essas atividades, apesar de pequena se comparado a um TikTok, por exemplo, já será o suficiente para te satisfazer. Mas apesar de os benefícios valerem a pena, preciso reforçar que o período de abstinência pode ser algo brutal dependendo da intensidade do seu vício. Então, em vez de recorrer a alguma outra fonte de prazer momentâneo e superficial como forma de se enganar, coloque seus pensamentos no papel e veja a mágica acontecer. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Valeu e até a próxima.